alunos do 7º período. Nessa apresentação, vou comentar com vocês a importância das medidas de prevenção nas neoplasias, dar exemplos mais específicos a respeito do câncer de colo do útero causado pelo HPV e vamos corrigir nosso exercício sobre HPV postado na última aula. Como nós já comentamos na apresentação sobre envelhecimento, esse aumento da proporção de maiores de 60 anos na população brasileira, especialmente maiores de 65, leva a que as neoplasias se tornem grandes problemas de saúde coletiva, em decorrência do tamanho desta população e a ocorrência da imunossenescência, que é a perda de imunidade contínua que ocorre durante o envelhecimento, tornando essas pessoas mais suscetíveis às neoplasias. Então, proporcionalmente, entre todas as doenças de importância coletiva, as neoplasias têm ganho relevância e, a partir daqui, elas vão cada vez mais representar grandes problemas de saúde coletiva. Para quem tem interesse na história, eu indico este livro, O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. É um livro de divulgação científica, mas escrito por um oncologista e que conta desde o início as atitudes e reações dos médicos a se depararem com tumores. Eles percebiam que alguns tumores que eles tentavam operar tinham raízes profundas nos tecidos, eram difíceis de abordar por causa disso, e aí então fizeram uma analogia com o caranguejo, com as patas de um caranguejo, vindo daí o nome popular de câncer, não só popular, mas utilizado inclusive no meio médico, que diz então respeito a esse enraseamento dos tumores nos tecidos. O que todos os cânceres têm em comum é que no início ocorre uma alteração celular em que ela perde seus mecanismos de controle e começa a se reproduzir rapidamente. Então, os cânceres têm etiologias diferentes, localizações diferentes, prognósticos diferentes, Há aqueles malignos que emitem metástases, há os benignos, assim chamando, por não emitir metástase, mas todos têm em comum uma alteração no aparelhamento genético da célula, fazendo com que ela passe a se reproduzir desordenadamente. Então, há uma alteração genética sempre provocada, seja por elementos físicos, químicos, infecciosos, que vão então alterar geneticamente estas células e provocar essa reprodução descontrolada. Muito importante na história do conhecimento das neoplasias e também da epidemiologia foi esse artigo publicado por Doll e Hill. Eles fizeram um estudo analítico de coorte e a partir daí os estudos de coorte passaram a ser muito utilizados, em que eles acompanharam grupos de médicos fumantes e não fumantes durante o tempo do presente para o futuro, e a partir daí foram calculando o risco ao longo do tempo de quem fumava comparado com quem não fumava. Na época ainda havia questionamentos se o cigarro, o tabagismo em geral, realmente causava câncer. Então, não só eles demonstram esta associação, então reforçando observações do passado, de estudos mais simples,
não só com o cigarro, mas também com os limpadores de chaminé de Londres, que tinham mais câncer de testículo, e outros estudos observacionais que relacionavam fatores químicos físicos ao surgimento de câncer. Então, esse trabalho é um marco na história da epidemiologia, porque popularizou os chamados estudos de coorte prospectivos, e um marco na história da neoplasia pela maneira elegante que eles então demonstraram esta associação entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão. Bom, a partir daí, vários estudos foram feitos, estudando etiologia de câncer. Então, foram detectados uma série de fatores associados causalmente ao surgimento de câncer. Por exemplo, vários cânceres de pele foram relacionados à exposição à radiação solar. E a partir do momento que você descobre uma etiologia, fica mais fácil você empregar medidas de prevenção, E então a busca da etiologia dos cânceres tem muito esse aspecto importante que é de busca da prevenção. No Brasil, por exemplo, alguns estudos foram feitos mostrando alta incidência de câncer de esôfago em algumas comunidades e o uso de aguardentes, Então, isso foi demonstrado já utilizando o arsenal que a epidemiologia dispunha. Então, hoje nós sabemos que o câncer de esôfago no Brasil tem uma associação importante com o uso de aguardentes. Para alguns tipos de câncer, foi reconhecida a importância de predisposição genética. Quase toda neoplasia tem por trás uma maior ou menor predisposição genética, mas aqui nós estamos dizendo de fatores genéticos que, independente das provocações do ambiente, predispõem o paciente a ter câncer. Então, no câncer de mama, por exemplo, há um nítido acometimento familiar. Então, um risco muito grande da mulher ter câncer de mama quando sua avó e sua mãe tiveram câncer de mama. Então, um marcado componente genético. E aí é mais difícil de fazer prevenção primária, mas já há movimentos nesse sentido. Por exemplo, um conhecimento é que a amamentação ela diminui o risco de desenvolvimento de câncer nas mulheres. Então, há estudos de intervenção primária nessa tentativa, o uso de alguns medicamentos, cirurgias preventivas, e já, claro, muito desenvolvimento na prevenção secundária e terciária. Muito evidente, com o progredir do nosso conhecimento, ficou o papel da imunidade no controle de células alteradas que vão surgindo constantemente durante nossa vida. Então, nós temos um mecanismo de controle através do sistema imunológico, e isso explicaria por que o câncer é mais comum no idoso. Não só porque ele já está exposto a fatores há mais tempo, esse é um lado, mas também porque seu sistema imunológico tem maior dificuldade em deter essa proliferação celular. Isso ficou muito claro no início da epidemia da AIDS, em que pacientes jovens começaram a apresentar tumores de pele que não eram muito comuns. E isso caminhou para a descoberta de que há uma imunodepressão adquirida,
aumentava o risco da ocorrência de neoplasia. Então, hoje o papel da imunidade é bastante importante na gênese do câncer. Portanto, pacientes com imunodeficiência teriam um risco maior, né? Então, na neoplasia, nós podemos aplicar o nosso conceito de história natural da doença. Então, tentar sempre a prevenção primária, agir antes que se inicie o processo, né? Então, ao fazer um tratamento numa pessoa para que ela abandone o hábito do tabagismo, eu estou fazendo prevenção primária de câncer de pulmão. Podemos aplicar também a prevenção secundária, que é, através principalmente de rastreamentos, tentar diagnóstico precoce e atuar ali localmente antes que haja um desenvolvimento daquela neoplasia. E, naturalmente, a prevenção terciária, através da reabilitação, cirurgias plásticas. Uma vez encerrado aquele processo de neoplasia, você vai agir para restabelecer um equilíbrio naquele. Então, o câncer é passível de proteção primária e várias medidas podem evitar ocorrência específica de alguns cânceres. Então, o uso do protetor solar em relação ao câncer de pele, o controle do tabagismo em relação a câncer de pulmão e outros que o tabagismo tem a relação, a questão da bebida alcoólica, como nós vimos, a exposição crônica diária a determinadas bebidas predispõe o câncer de esôfago e outros. Vimos que a amamentação pode fazer prevenção primária de câncer de mama. A vacinação contra a hepatite B evita o câncer de fígado, já que o câncer de fígado é causado por infecção crônica pelo vírus da hepatite B. Também é pelo vírus da hepatite C, só que para esse nós não temos vacina. E vamos estudar mais profundamente hoje o papel da vacina contra os papilomas vírus na prevenção do câncer, né? E mesmo na prevenção do HIV, nós temos o uso de preservativos como prevenção primária, né? Além de hoje até haver possibilidade de prevenção química, né? Então, é uma coisa que às vezes nós não percebemos, que as neoplasias são possíveis de serem evitadas pela prevenção primária. Um passo importante no conhecimento dos cânceres foi dado por este médico alemão, que ele havia participado de grupos que estudavam linfomas relacionados a infecções virais, principalmente na África. E aí ele desenvolve um modelo de estudo e comprova que por trás do câncer de colo do útero estava uma infecção crônica pelo HPV, né? Então, a relação entre doença infecciosa e câncer fica muito bem estabelecida com esses estudos deste pesquisador, né? E, curiosamente, pesquisa tão inovadora e importante, só recebeu o prêmio Nobel 2 décadas depois da sua descoberta. Então, havia um ceticismo mesmo entre os médicos e pesquisadores, né, do papel das doenças infecciosas nas neoplasias, o que hoje é claro, e esta clareza, uma das razões que nós temos essa clareza hoje, foram exatamente os estudos do Hausen, né, que estabeleceu, então, essa conexão etiológica. Hoje nós sabemos que o HPV está relacionado a várias localizações de câncer, então ele causa parte dos cânceres de pênis, de vulva, de cavidade oral, de ânus, de orofaringe, e câncer do colo do útero, que era a doença mais importante do ponto de vista de saúde pública causado pelo HPV. Eu disse era porque em alguns países
o câncer da cavidade oral pelo HPV já começa a ultrapassar em número a ocorrência de câncer de colo do útero. Primeiramente, pesquisadores do CDC americano chamaram a atenção que nos Estados Unidos, enquanto havia redução do tabagismo e uma queda muito grande do câncer na orofaringe relacionada ao tabagismo, estava ocorrendo um aumento desse câncer causado por HPV, e esse aumento calculado em 225% no período estudado, né? Isso levou esses pesquisadores a intuírem que em 2020 o câncer de orofaringe causado pelo HPV já superaria nos Estados Unidos o número de casos de câncer de colo do útero. No Brasil não é tão fácil nós conhecermos se um câncer de orofaringe é relacionado ao tabagismo ou ao HPV, embora o câncer por HPV tenha uma característica de ocorrer numa população de faixa etária menor, né? Então, aqui no Brasil, os especialistas e também o Instituto Nacional de Câncer começa a detectar esse aumento de câncer de orofaringe relacionado ao HPV. Provavelmente isso decorre do fato das práticas de sexo oral terem se tornado comuns na cultura ocidental, né? E nós vemos que essa coisa está muito comum quando nós começamos a ver em nosso entorno. Eu mesmo já tive a oportunidade de, procurado por um jovem nos locais onde eu trabalho, fazer o diagnóstico de infecção por HPV na orofaringe, pessoa de faixa etária muito jovem. Então, o que choca também na orofaringe, além desta epidemia pelo HPV, é a ocorrência de câncer de boca em jovens, e é um câncer que realmente tem um custo do ponto de vista de qualidade de vida muito grande, né? Então a mensagem é essa: o HPV não está relacionado apenas ao câncer de colo do útero, embora bastaria isso para nós nos preocuparmos. Para entender como está disperso esse vírus no nosso meio, foi feito um grande inquérito de base populacional no Brasil, em capitais, né? Em que 7.935 mulheres e homens foram estudados, vejam bem, na faixa etária de 16 a 25 anos de idade. Muito jovens, né? Esse estudo, então, abarcou 27 capitais brasileiras, um estudo de base populacional muito bem. E o que ele encontrou? Que, primeiro, somente 51% dos participantes declaravam usar preservativo regularmente. E nós temos a experiência de que as pessoas mentem nesse tipo de questionário. Como é politicamente correto dizer que usa preservativo, ele tende a dizer que usa e não usa. Mas mesmo assim, nós já teríamos metade dizendo eu não uso regularmente, né? Aí quando você pergunta assim, na última atividade sexual sua você usou preservativo? Aí apenas 40% desses adolescentes e adultos jovens haviam utilizado, né? Segundo os pesquisadores, pelos critérios do estudo, 83% já tiveram um comportamento de risco sexual. E a média de parceiros no último ano havia sido de 2 parceiros, e nos últimos 5 anos, 8 parceiros, variando de 4,5 a 10 o intervalo de confiança. Então, isso mostra um risco muito grande para a infecção do HPV, mostrando, mas também de outras infecções, como o próprio HIV, né? Mostrando as pessoas tendo relação com parceiros variados, sem utilização de preservativos. O HPV, o papiloma vírus humano, ele é um vírus DNA
existem mais de 100 tipos dele identificados, sendo que 30 a 40 tipos têm um tropismo pela região anogenital. Desses, 15 a 20 tipos são oncogênicos. Então, podem levar a célula a um processo que vai causar neoplasia com o tempo. Podem levar, né? Nós vamos ver isso. De todos os tipos de HPV, o 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% do câncer de colo do útero e percentagens até mais altas de câncer em outra localização. Nós temos alguns tipos não oncogênicos, como o 6 e o 11, que, como o nome está dizendo, não são oncogênicos, não levam ao câncer, mas que levam a doenças de importância médica, principalmente as chamadas verrugas anogenitais ou crista de galo, né? Que, embora não malignas, né, podem causar um impacto importante na qualidade de vida. Bom, então, em relação às verrugas anogenitais, eu não gosto muito do capítulo do Guia de Vigilância de HPV, porque ele mistura muito verruga anogenital com câncer, vai tratando das coisas juntas e às vezes geram muita confusão, né? Então, as verrugas anogenitais são relacionadas ao tipo 6 e 11 em mais de 90% dos casos. Elas são tratáveis, mas dependendo do quantitativo de verrugas, esse tratamento é dificultado e tende muito à recidiva, né? Eu coloquei aí a foto de uma mulher e não de um homem, para mostrar também que há risco do recém-nascido durante o trabalho de parto, se ele é exposto a essas verrugas, né? A quantidade de verrugas não tem muito a ver com questão de promiscuidade, não. Às vezes a mulher é contaminada por um homem, só tem aquele parceiro, mas o seu sistema imunológico lida mal com esses HPVs, aí ela tem uma disseminação de verrugas, né? Então, não é apenas a carga infectante, isso é importante, mas também o equilíbrio entre o sistema imunológico e o HPV. No recém-nascido infectado, pode haver a formação de lesões verrucosas, como nós estamos vendo aí, próximos à corda vocal. Em geral, uma doença insidiosa que começa com sintomas respiratórios, rouquidão, na criança pequenininha, até ela começa a entrar em dificuldade respiratória. Quando se visualiza essas lesões, elas são abordadas, retiradas, há uma melhora temporária, mas elas retornam, levando novamente a esse quadro de obstrução respiratória incômodo, né? Então, há uma esperança muito grande que, com o uso da vacina quadrivalente e a diminuição das verrugas anogenitais, também nós tenhamos uma diminuição nos papilomas laríngeos, né? Que não são doenças muito comuns, mas que levam a um prejuízo da qualidade de vida da criança muito grande. E muito risco em regiões onde há dificuldade com a imagem, né? O diagnóstico clínico apenas é muito difícil, se não impossível. Em relação à história natural do câncer de colo do útero, e segue um pouco as outras localizações, né, dos cânceres por HPV, seguem um pouco esse padrão. Então, tudo começa pela infecção. A infecção pelo HPV de forma aguda, né? No caso do câncer de colo do útero da mulher, ela vai levar a duas situações diferentes. A maioria das mulheres se livram do vírus, né? Acabam com a infecção, e um percentual menor faz uma infecção persistente, né? Essa infecção persistente, em que o vírus mistura seu material genético às células dos tecidos do colo do útero, ela é reversível naturalmente, pode se reverter.
mas em muitas mulheres vai começar a provocar lesões. Primeiro, as lesões são chamadas as displasias de alto grau. As displasias de baixo grau. São alterações do tecido do colo do útero que são reversíveis, ainda não geram metástase, então são lesões ainda muito iniciais, que também podem se reverter naturalmente. Em algumas mulheres, essas lesões vão evoluir para as displasias de alto grau, em que aqui há uma destruição maior do arcabouço normal dos tecidos lá do colo do útero. Essa displasia de alto grau pode também se reverter naturalmente, é menos comum, na medida que você avança nesse processo, as reversões naturais vão diminuindo. E ocorre um estágio muito importante, que é a evolução da displasia de alto grau para o câncer invasivo. Uma vez iniciando-se o carcinoma, aí é irreversível, aí naturalmente ele não volta, né? Então, o conhecimento dessa história natural nos permite elaborar as medidas de prevenção primária e secundária. Então, a prevenção primária vai ser como? Evitar a infecção, já que eu não tenho mecanismos que evitem muito a infecção evoluir para infecção persistente. Então, vou evitar a infecção. Como? Diminuindo parceiro, uso de preservativo. O tabagismo está relacionado ao câncer de colo do útero também, então diminuindo o tabagismo e utilizando-se da vacina, que foi um grande instrumento de prevenção primária. Uma vez ocorrendo o início das displasias, aí a doença já está evoluindo e eu vou poder utilizar-me da prevenção secundária, do diagnóstico precoce e atuação sobre essas lesões para que elas não evoluam para o carcinoma, né? E aqui os programas de rastreamento são muito importantes. Então, na medida que a história natural da doença vai avançando, as medidas de prevenção primária vão passando a secundária e depois a terciária, né? Então, essa seria a evolução normal. Lembrar, então, que uma vez iniciado o carcinoma, aí ele não vai naturalmente reverter. Eu vou ter que agir, né, nesta lesão para que ela não tome todo o útero, para que não haja metástases e tudo mais. Já vimos então que a doença é passível, né, do modelo da história natural das doenças. Em relação à prevenção secundária, é muito importante o rastreamento, ou seja, intervir num momento em que a doença é muito inicial e que eu posso tomar medidas, então, para que não leve a câncer. Lembrando que nessas lesões, tanto na displasia leve como na displasia de alto grau, essa doença é assintomática. Então, ela vai dar sintomas de sangramento ou alguma situação, geralmente quando já há carcinoma. Daí o rastreamento ser muito importante. Então, eu não posso depender do horizonte clínico, da mulher apresentar sintomas e procurar assistência médica. Eu tenho que chamar as mulheres sexualmente ativas e tentar fazer o diagnóstico precoce, independente da sintomatologia clínica. Isso foi facilitado com os estudos de Papa Nicolau e o surgimento da citologia uterina. Então, hoje é possível, através de uma citologia simples, né? Simples, mas às vezes de muito má qualidade no Brasil, você estagiar a evolução dessas displasias, né? E tomar medidas para evitar o câncer de colo do útero. O surgimento da colposcopia, então você vê com lentes de aumento o colo do útero, também foi uma boa evolução. Então, quando o médico, diante de uma
de uma citologia tem dúvida ali do local, né? Ele vai se utilizar de um especialista que vai então fazer a colposcopia e determinar se há lesões de monta, às vezes biopsiar, né? Por exemplo, no nosso município, em Vespasiano, o professor João Lúcio ele é uma referência nesse assunto. Então, quando o médico da família ou um outro médico, né, mesmo ginecologista, se vê diante da possibilidade de lesões mais importantes, encaminha para o professor João Lúcio, que com a sua experiência, o seu conhecimento, ele vai então fazer a colposcopia e estagiar melhor essas lesões e também, às vezes, já tomar as medidas terapêuticas. Nós temos um manual que dá as diretrizes do programa de rastreamento, manual feito na época que o Ministério da Saúde dava valor a evidências científicas, né? Tinha comitês, então ele chamava comitês, para os comitês, as pessoas que mais entendiam de assunto no país, que propunham condutas baseadas em evidência, né? Essas condutas eram adaptadas pelos profissionais do Ministério à capacidade da rede, né? Não adianta eu propor aqui, vou fazer colposcopia de rotina em todas as mulheres. Não tem colposcópio nem profissional. Então eu tenho que adaptar melhor. Mas as diretrizes do programa brasileiro são semelhantes às dos países desenvolvidos, né? Muito bem feito, né? Infelizmente, atualmente, não existem mais os comitês, eles foram desfeitos no atual governo, e através da questão da cloroquina nós vimos que não se dá mais o mesmo valor às questões da ciência, né? Então eu temo muito pelo futuro, porque até este governo os manuais do Ministério da Saúde eram muito respeitados, porque feitos com a colaboração das pessoas de melhor conhecimento na área, baseado em evidências científicas, né? Então nós podíamos implantá-lo no serviço e dizer, siga isso, que é o melhor que a gente pode fazer pela população. A partir de agora, eu temo muito se a estrutura de saúde brasileira continuará confiando nos nossos manuais, nos nossos protocolos, né? Já que neles houve uma ingerência política e uma ingerência de uma medicina de má qualidade, porque há médicos e profissionais assinando essas coisas, e a partir daqui não sei. Esta edição das diretrizes brasileiras para o rastreamento que nós estudamos é de ótima qualidade. Todos nós devemos conhecer os princípios básicos, né? Que idade começar, conduta e tal, e aqueles que pretendem se aprofundar no estudo da saúde da mulher, aí devem estudá-lo com mais profundidade, né? Porque ele é de alta qualidade e nos auxilia muito na conduta no dia a dia. Então, são princípios que o método rastreamento ainda é citopatológico. Hoje já existem exames genéticos, mas os exames genéticos são de sensibilidade maior, são melhores nesse aspecto, mas especificidade menores. Então, se você implantar estudo genético, você pode aumentar uma necessidade de colposcopia que nós talvez não estejamos preparados. Tem um plano piloto aqui em Minas Gerais, em que você utiliza as duas coisas. Há uma coleta em meio líquido, você faz a citologia e, dependendo da situação, também o exame genético. Então, o casamento dessas duas coisas torna mais factível a adoção de estudos genéticos no Brasil, né?
Então, o que você visa com esse rastreamento é identificar as lesões precursoras para poder atuar. Se estabeleceu a idade de 25 anos para iniciar este rastreamento. Então, a partir de 25 anos, todas as mulheres que já iniciaram atividade sexual, nessa idade são quase todas, devem ser levadas ao rastreamento. Alguns países diminuíram essa idade e não tiveram bom resultado. Há um parâmetro que o médico clínico pode utilizar, e até na saúde pública talvez, que é iniciar o rastreamento 2 anos após o início da atividade sexual. Nós temos na nossa periferia meninas de 12, 13 anos que já tiveram mais de 5 parceiros. Há estudos já publicados sobre a incidência de lesões precursoras nessa população. Então, em situações pontuais, você pode iniciar esse rastreamento mais cedo, mas não de uma forma generalizada, porque ele levou a mais, essa diminuição da idade em muitos países levou a mais problema do que solução. E alguns países retornaram, então, à idade de 25 anos, né? Porque é muito raro o câncer de colo do útero abaixo de 25 anos. Embora possa acontecer, então, individualmente, você pode adaptar isso, né? Você, a partir dos 25 anos, segue esses resultados até os 65 anos e depois de 65 anos, diante de 2 resultados negativos, você aí suspenderia o rastreamento. Isso não é porque a população acima de 65 anos não tem atividade sexual. Nós sabemos que hoje a sexualidade ela dura praticamente toda a vida da pessoa. Mas o que ocorre é o período de incubação. Nós vimos que leva mais de 10 anos entre a infecção e o surgimento do câncer, né? Então, o que se raciocina aqui é que mesmo havendo a infecção, essa intervenção não ocorreria quase nunca, né? Mas essas questões de idade nós podemos individualizá-las, né? Então, eu posso ter uma mulher de 67 anos que ainda tem relações com múltiplos parceiros e decidir que naquela mulher eu vou rastrear. Mas, em geral, isso não vai ter um resultado prático, né? Então, não é uma camisa de força esse protocolo. Isso aqui é a recomendação. Eu recomendo que faça até essa idade. Situações individuais devem ser tratadas de forma individual, né? Então, você tem quadros resumos, isso tudo está no texto, de acordo com o resultado da citologia, da idade da paciente, qual conduta você deve tomar. Então, a partir dos resultados e da idade, há uma individualização desse tempo para o próximo exame, né? O próximo exame pode ser recomendado daqui 3 anos ou daqui 6 meses. Vai depender da citologia, da idade, dessas questões, ok? Bom, e vacina? A vacina HPV, ela foi desenvolvida por engenharia genética. Então, existe uma porção do DNA que é responsável pela produção de uma proteína externa do vírus. Então, eles conseguiram pegar esse fragmento de DNA e acoplar a uma outra célula. No caso da vacina quadrivalente, por exemplo, fungos semelhantes àqueles na utilização da produção de cerveja. Então, esse fungo, com esse fragmento de DNA, começa a produzir um montão de proteína externa do vírus, né? Você limpa essa cultura, fica só com as proteínas, o fungo não é utilizado na vacina.
Mas ocorreu uma coisa surpreendente nessa vacina, porque esse meio de produção nós já conhecíamos com a vacina hepatite B. Aí você pega esse antígeno, faz a vacina, havendo imunidade contra esse antígeno, você protege contra a infecção. Só que essa proteína do HPV, quando colocada em solução, ela ia se juntando e formava como se fosse um envoltório do vírus, um envoltório oco. Então era uma entidade nova que foi batizada de vírus-like partícula. Então era uma partícula muito parecida externamente com o vírus, mas destituída de material genético, né? Talvez isso explique a alta imunogenicidade dessas vacinas. A vacina HPV, ao lado da vacina de hepatite A, é a vacina que tem demonstrado mais alta proteção dentre a que nós temos. Então, é uma vacina inativada, tem apenas uma proteína de superfície do vírus, mas essa proteína adquire essa forma semelhante ao do vírus. A vacina que nós utilizamos no SUS, então, é a vacina quadrivalente, produzida pela Merck. Ela tem os tipos 6 e 11, lembram? Mais comumente associado às verrugas anogenitais, e o 16 e 18, mais comumente associadas à neoplasia. A MSD já produz uma vacina 9 valente, então ela agregou mais 5 vírus oncogênicos nesse pool de tipos de HPV da vacina. Ela já é utilizada de rotina nos Estados Unidos, alguns outros países, mas ainda não chegou ao Brasil. A melhor vacina que nós temos no Brasil, mesmo a maior quantidade de antígeno, é a vacina quadrivalente. Ela tem adjuvante, que é o hidrofosfato de alumínio, é feito na dose de 0,5 ml por via intramuscular profunda. Já que ela dói bastante, né? Pode dar reações locais, então quanto mais profundamente aplicado, melhor, menos eventos adversos. Desde os estudos clínicos em que ela foi feita com 3 doses, num esquema semelhante da hepatite B, os resultados de proteção, aqui não estou falando de produção de anticorpo não, proteção durante o tempo observado foram muito altos. Especificamente para os tipos 16 e 18, que é o que ela protege, né, chegou-se a uma eficácia de 100%. Claro que essa eficácia de 100% não se repete no uso populacional da vacina. Aqui era um estudo com mais de 20 mil mulheres, mais um estudo fechado, né? Mas muitas mulheres já estavam infectadas, mostrou que a mulher é capaz de limpar o vírus, mas que as vacinadas estavam mais protegidas da reinfecção. Daí surgiu, então, a decisão de não deixar de vacinar mulheres que já tenham sido infectadas. Não só porque a vacina pode ajudar na reinfecção, mas também porque ela pode ser infectada por um outro tipo viral, que não aquela que ela está infectada, e acabar adoecendo por aquele outro tipo, né? Então, uma vacina que se mostrou altamente protetora e destituída de eventos adversos graves. Isso é óbvio pela própria formulação da vacina. Depois, com o uso em população, outras questões da vacina foram conhecidas, né? Proteção indireta, proteção também para homens no câncer anal e outros tipos de câncer que acometem o homem. Por ser uma vacina inativada, as contraindicações são muito poucas, basicamente alergia grave a algum componente da vacina ou a própria vacina. E ela também não foi testada na gravidez e, portanto, ela não é autorizada de ser feita na gestação, embora seja uma vacina inativada. Se inadvertidamente uma gestante for vacinada, você para o esquema e continuará depois que o neném nascer. Isso não quer dizer que haja problema, só quer dizer que como ela não foi testada e não há nenhuma razão especial para você vacinar na gestação,
se contraindica a vacina HPV também na gestação. Os principais eventos adversos são eventos adversos locais e também a ocorrência de alergia. Uma coisa muito comum quando você vacina adolescente é lipotímia. Então, nessa faixa etária que a vacina é muito aplicada, a partir de 9 anos, é muito comum nos adolescentes o desmaio logo depois da vacina. Então, logo após a vacina, esses adolescentes devem ser observados por uns 30 minutos, nunca vacinados na posição em pé, né? Sempre assentados, deitados, mas isso não é uma questão relacionada propriamente à vacina, é mais relacionada à injeção nessa faixa etária, né? Posteriormente ao desenvolvimento da vacina, no estudo original isso já ficava claro, viu-se que 2 doses da vacina no adolescente, eles eram tão eficazes como 3 doses na mulher adulta. A partir daí, houve uma mudança nos critérios, nos esquemas de vacinação através do mundo. Então, abaixo de 15 anos, se utilizando 2 doses, com intervalo mínimo de 6 meses, e acima de 15 anos, 3 doses. Também é importante lembrar que em pessoas com imunodeficiência, pessoas vivendo com HIV, independente da idade, nós sempre fazemos o esquema de 3 doses. As nossas coberturas vacinais não estão como gostaríamos. A primeira dose da primeira coorte de meninas vacinadas foi aplicada na escola. E aí nós conseguimos uma cobertura vacinal muito alta. A partir daí, quando passou a ser feita na unidade de saúde, nossa cobertura com 2 doses não ultrapassa 60%. Em Vespasiano, nós já fizemos trabalhos de TCC, indo à população e levantando a cobertura vacinal real, e é exatamente isso. Apenas 60% das meninas e meninos de Vespasiano receberam as 2 doses da vacina HPV. Há uma baixa cobertura vacinal. Então é curioso porque a humanidade sempre sonhou com o enfrentamento do câncer e falava assim: quem sabe um dia o câncer vai ser tratável, quem sabe um dia nós vamos até prevenir o câncer. E hoje você tem vacinas contra o câncer, como é o caso da vacina hepatite B, como é o caso da vacina HPV, e as pessoas não se vacinam, né? Vacinar adolescente é muito difícil mesmo, é uma experiência do mundo inteiro, e a gente, às vezes, por causa disso, utiliza a escola. Todos os países com melhor cobertura vacinal se utilizaram da vacinação escolar. Na nossa campanha em massa feita em escolas, nós podemos ter uma noção melhor da segurança da vacina e os dados de anafilaxia. Países de ótima vigilância de evento adverso, como o Canadá, Austrália, eles relatavam em torno de 2 a 3 episódios de anafilaxia por 100 mil doses aplicadas. No Brasil, isso era relatado como muito raro. Até que o Rio Grande do Sul, na sua campanha em massa, fez um sistema de notificação mais apurado, colocou equipes móveis de médicos nas escolas durante as vacinações e descreveu aqui, no Brasil, uma taxa de anafilaxia semelhante, por exemplo, que se havia visto na Austrália, que tem um programa exemplar de vacinação HPV. Então, eu diria que o maior e talvez único risco desta vacina seja a ocorrência de anafilaxia, mas que também não é muito comum, em torno de 2,7 casos por 100 mil doses aplicadas, né? Nós tivemos a ocorrência em alguns municípios de um fenômeno que a gente chama
de síndrome de ansiedade, que pode ocorrer com vacina, pode ocorrer, por exemplo, com ameaças terroristas, né? Em que as pessoas, a partir de um caso, todas começam a ter sintomas que depois a gente vê são ligados às questões psicogênicas, né? Então, houve tanto fake news contra a vacina, dizendo que ela causava um tanto de problema, que algumas adolescentes apavoradas começaram a sentir-se paralíticas e aí ocorreram surtos desse problema em escolas, principalmente no interior de São Paulo. Mostrando o quanto é maléfico hoje essa disseminação de notícias falsas pelas redes sociais e o quanto é importante também você ter cuidado na vacinação dos adolescentes, abordando adequadamente, tratando adequadamente algum problema, né? Para que isso não leve a uma repercussão muito grande na população. Essa foi uma revisão que nós fizemos com alunos, muito interessante, se alguém quiser depois pede para mim, em que a gente estudou vários casos de surtos de doença psicogênica no mundo, não só relacionado com vacina, como outras questões. E aí o médico, às vezes, tem que ter isso no seu diagnóstico diferencial, né? Senão ele fica muito perdido na situação. Claro, a cirurgia pode ser utilizada na prevenção secundária, retirando lesões do local ali do câncer de colo do útero, né? Ou cirurgias maiores que podem ser utilizadas. Já nós teríamos, seria um tratamento, uma prevenção secundária, mas nem tão precoce, né? Mas a cirurgia também é um importante instrumento para evitarem-se mortes. Quimioterapia é muito curioso porque ela se desenvolveu bastante através de pesquisas financiadas num fundo nos Estados Unidos, em que, incentivadas por um ídolo do esporte e representado pela figura de uma criança com leucemia, foram doados um número muito grande de recursos para pesquisa de quimioterapia na leucemia. A quimioterapia se desenvolveu muito, né? E hoje ela é utilizada em quase todas as neoplasias malignas, né? E com resultados cada vez melhores, embora sejam caras, têm muitos efeitos colaterais e nem sempre eficazes. Então, a prevenção sempre é o ideal, mas também aqui o desenvolvimento de quimioterapia para o câncer foi muito importante. Atualmente há um desenvolvimento muito grande da imunoterapia, que é muito promissora, porque ela é mais localizada, ela acha a célula que está com esta alteração e a combate. A quimioterapia age muito na reprodução celular e acaba atingindo células não malignas, né, não neoplásicas. A imunoterapia é um recurso, através dos MABs que tem sido desenvolvido, que talvez... Então, iniciando a correção do nosso exercício, ele nos apresenta um caso de uma paciente de 25 anos de idade, que já havia iniciado atividade sexual há 3 anos, e no exame citológico vem o resultado da presença de células escamosas atípicas de significado indeterminado e qual seria a conduta, né? E se ela poderia se beneficiar da vacinação HPV. Então, para ver a conduta, nós nos utilizamos lá do manual de rastreamento, e lá no quadrinho fala células escamosas no primeiro quadro, né? Atípicas de significado indeterminado, elas são provavelmente não neoplásicas, e na idade da paciente, entre 25 e 29 anos, a recomendação é repetir a citologia
após 12 meses. A gente vê aí também a observação que, havendo dúvida no aspecto do colo do útero ou qualquer outro, só aí a gente deveria recorrer à colposcopia, né? Mas inicialmente a conduta seria a repetição do exame daí 12 meses para o seu acompanhamento. Mesmo a mulher com lesão pode se beneficiar da vacina HPV, porque ela pode ter uma lesão inicial, uma infecção persistente por um tipo, e depois acabar sendo infectado por outro e fazendo câncer. Como a vacina é quadrivalente, né? O passado de lesão ou coisas, se a mulher estiver dentro da idade recomendada, a vacinação deve ser feita, né? O esquema recomendado no SUS, que é a pergunta número 2, para os menores de 15 anos, homens e mulheres, é um esquema de 2 doses com intervalo de 6 meses. A vacinação é feita nas meninas a partir dos 9 anos de idade e pode ser iniciada até os 15 anos. Após 15 anos, não se inicia esquema, mas se a menina já recebeu uma dose, você pode complementar a segunda dose. Já nos homens, se vocês verem lá no nossa apostila de imunização da criança e adolescente, a idade de início da vacinação é os 11 anos. E então são vacinados os meninos a partir de 11 anos de idade. No caso 3, tem uma paciente de 17 anos vivendo com HIV que vem para ser vacinada. E qual que seria, então, o esquema a ser feito? Então, embora ela tenha mais de 15 anos de idade, como ela vive com HIV, ela pode ser vacinada e estende-se essa faixa até os 25 anos de idade. Só que, independente da idade, o esquema vacinal no paciente vivendo com HIV é um esquema de 3 doses. Ela vai fazer 0, 2 e 6 meses, ou 0, 1 e 6 meses. Os 2 esquemas são válidos, né? Então, vivendo com HIV ou outra imunodeficiência, sempre um esquema de 3 doses. A questão 4 pede para citar 3 localizações em que podem ocorrer neoplasias relacionadas ao HPV. Então, nós temos câncer de orofaringe, câncer anal, câncer de vulva, câncer de vagina, câncer do colo do útero, câncer de pênis, são localizações em que você pode ter câncer por HPV. Nas múltiplas escolhas, é feita, então, no primeiro caso, para você marcar a falsa em relação ao rastreamento. Todas as afirmações de A a C estão corretas, a letra D não está correta, porque ela fala que os testes moleculares são mais sensíveis e específicos que a citologia e que diminuiriam a necessidade de colposcopia. Não, eles são menos específicos e eles aumentam a necessidade de colposcopia. São defendidos por muitos, né, pela sua maior sensibilidade e um erro menor na produção de exames. A questão número 6 é relacionada à vacina utilizada pelo SUS. Letra A fala que está atenuada, está errado, ela é inativada, ela é quadrivalente, está correto, ela contém adjuvante, sim, que é o hidróxido de alumínio, e ela é aplicada por via intramuscular profunda. Então, a resposta correta é a B, que fala que a vacina é quadrivalente. Uma outra questão que pede para aplicar a falsa e assinalar a falsa, eu me justifico a vocês. Hoje as recomendações de boas avaliações pedem sempre para você assinalar a verdadeira, um caso clínico mais elaborado, mas eu coloquei aqui questões que caíram em provas de residência, né? Para vocês se habituarem à forma como esse conteúdo é pedido externamente a fazer. Então, mais uma questão para falar da vacinação no SUS, pedindo para marcar a falsa.
A fala que contempla adolescentes masculinos, está correto. É realizado em esquema diferente dos estudos clínicos iniciais, está correto. É feito em 2 doses, não em 3 doses, isso no mundo inteiro. Mulheres HIV positivo pode ser vacinado até 26 anos, está correto, né? E o esquema utilizado em HIV positivo é o mesmo? Não, está falso. HIV positivo, como nós já vimos, sempre 3 doses, né? Mais uma vez, uma outra questão relacionada à vacina utilizada no SUS, né? Pedindo para assinalar a verdadeira. A vacina tem potencial de evitar mais de 90% dos casos de câncer? É falso, tá? Porque, na verdade, 70% dos casos são causados pelo 16 e 18. E a vacina, então, tem mais de 90% de eficácia para os sorotipos 16 e 18. Então, não atinge 90%. Fala que ela não protege para verruga anogenital, está errado, né? E o intervalo mínimo de 6 meses deve ser respeitado. Essa é a correta, a letra C, tá? Eu destaquei aí a letra D, que é falsa, né? Então não é a resposta que vocês deveriam marcar, mas para chamar a atenção, porque muita gente na prova de residência assinalou isso aqui, que por ela ser inativada não é contraindicada na gravidez. É contraindicada sim, mesmo ela sendo inativada. Então essa não é a que vocês deveriam ter marcado, e sim a letra C, né? Que fala do esquema de 2 doses. Ok? Para corrigir. Muito bem, eu deixo aí mais uma vez meus 2 e-mails, né? Para alguma dúvida, alguma solicitação de material. Tem uma figura aí que meus colegas do Hermes Pardini me mandaram pelo e-mail, eu não sei o que é isso aí, né? Não reconheci o que é esta ilustração. Meu zap está à disposição de vocês também. Na próxima segunda, nós vamos iniciar os estudos das arboviroses importantes no nosso meio. Vamos começar por dengue. E eu vou fazer um caso clínico assim durante a apresentação, que vou postar para vocês, para a gente ilustrar como é conduzido o caso de dengue. Então, para isso, vocês já receberam esse manual no início, eu vou postar aqui também no e-mail, né? Vocês já vão dar uma olhada neste manual, preparando para segunda-feira que vem. Olha as definições, como é o vírus, a transmissão, os principais exames laboratoriais e principalmente a classificação dos casos de dengue. Então, dengue, prevenção primária, você combater o vetor, né? É a mais importante. E nós vamos usar também a prevenção secundária, que é evitar que as pessoas morram, classificando os quadros clínicos e tendo a conduta correta. Então, aí vocês vão ver a classificação por cores e tal. E na próxima aula, depois de vocês já terem lido, nós vamos explorar um pouco a conduta em relação à dengue, a sua situação atual e tudo mais, ok? Um abraço a todos, espero que nossa apresentação tenha sido útil e eu estou à disposição para dúvidas. Um abraço.